Oi meus amores, tudo bem? Bom dia! Bom, para a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do ator e como é que o ator consegue fazer essa composição e se inserir nos personagens, qual é o processo que eu preciso saber para chegar, até uma atuação. Que tipo de pesquisas eu devo fazer, que oficinas eu devo saber, o que eu devo saber sobre o meu personagem para que eu possa interpretá-lo de maneira correta e convincente. Como vocês bem sabem, nós temos um trabalho para concluir agora. Então, para esse dia, a gente precisa saber de algumas coisas e de alguns processos. Por quê? Porque nós vamos fazer interpretações. São personagens que são simples, mas que exigem de nós uma certa preparação. Então, eu já dividi o nosso trabalho em 3 blocos, são 3 blocos importantíssimos para a composição e para dar início e também para dar um fechamento sensacional para o nosso trabalho. Nosso trabalho vai ser apresentado dia 30 agora de novembro. E aí, fazendo as minhas pesquisas e fazendo os meus estudos, eu descobri um canal no YouTube de um professor chamado Jean-Pierre. Ele é sensacional na linguagem, ele é sensacional na forma com que ele aborda os assuntos e torna esses assuntos fáceis para a compreensão de nós que somos leigos e que não estudamos para sermos atores, mas que iremos fazer um trabalho relacionado a esse tema. Então, lá no tutorial, que eu vou encaminhar para vocês daqui a pouco, é um tutorial que vai ajudar muito a gente nessa composição de entender um pouco mais esse mundo de atuação, esse mundo de gravações e de interpretação de personagens. Eu espero que vocês gostem, que vocês assistam realmente a esse vídeo, que vocês entendam que nós estamos nesse processo. Nós não teremos mais provas e nem testes avaliativos daqui para frente. O nosso trabalho de fechamento de módulo vai ser esse trabalho, ok? Então, preparem as atividades que vocês têm no módulo, até onde nós já estudamos, ok? Deixem elas prontas, que no momento exato eu vou solicitar de vocês. Mas esse trabalho de peça teatral online que nós estamos fazendo, que nós estamos elaborando, que nós já fizemos uma oficina, então eu já fechei o primeiro módulo com o pessoal essa semana, já fiz um estudo de cena com eles, eu preciso fechar com o restante da equipe para saber como é que nós vamos prosseguir daqui para frente, ok? Então espero que vocês gostem da dica do professor Jean-Pierre. É importante também, se vocês quiserem saber algo mais sobre esse mundo, ele faz oficinas, ele tem assim uma gama de vídeos muito ricas para você que deseja se interessar um pouco mais por esse mundo. Então, se você desejar, você vai lá no canal dele lá, clica e se inscreve para você receber todas as notificações necessárias para que você saiba um pouco mais sobre esse universo da dramaturgia, ok? Estarei à disposição de vocês no PV durante o nosso horário de aula e eu aguardo as notícias de vocês. Vou listar lá no grupo de WhatsApp, porque eu preciso falar com alguns alunos em particular, então prestem bastante atenção se o nome de vocês está lá, porque eu preciso falar com vocês de modo até mesmo de urgência, tá bom? Um beijão para vocês, meus amores, um excelente dia, uma boa aula e estarei à disposição de vocês. Olá, tudo bem contigo? Mais uma semana e você e eu juntos aqui no canal Curso de Ator. Eu sou o Jean-Pierre. Há mais de 15 anos eu preparo atores e atrizes para o mercado de trabalho e eu também sou coach de carreira. Hoje, nesse vídeo, eu vou passar para você 2 dicas de atuação. Bom, uma grande questão que eu venho repetindo aqui em todos os vídeos é o seguinte: para você aumentar a sua naturalidade, ter uma interpretação bacana, você tem que ter o quê? Desenvolvimento, estudo, a prática, mas acima de tudo, percepção. Como assim, Jean-Pierre?
entender o que você está fazendo. Um dos pontos, talvez o ponto mais negativo de quem esteja começando, é ficar focado 100% no texto. Você sabe, o texto você estuda, não é verdade? Mas você tem que ouvir o texto. Esses dias no meu perfil no Instagram, do JP Talentos, né? Eu coloquei uma frase onde eu dizia assim: ser ator é o quê? Ouvir com os olhos e falar com o coração. Eu vou repetir. Ser ator, ser atriz é ouvir com os olhos e falar com o coração. Talvez essas sejam as maiores ferramentas de uma atriz, de um ator na hora da cena. Então, o primeiro passo, você olhe mais. E na hora de falar, cada palavra que o texto vai te dar, tente perceber o que aquelas palavras dizem. E vai mudar toda a tua performance na hora da atuação. Sem contar com o prazer que você vai sentir, obviamente, tá? Mas vamos às dicas então. Olha só, gente. Tem um cara chamado Meisner. Pesquisa aí, ok? E uma das técnicas que ele ensinava era a técnica da repetição. Por que isso? Deixa eu te explicar qual é o efeito que isso dá. Muitas vezes você está lá trabalhando um texto, beleza, e aí a coisa começa a ficar meio que formatada, sabe? Você faz exatamente sempre da mesma forma, sem variação, e talvez aquilo não chegue na outra pessoa e não seja exatamente aquilo que você tem que fazer. E aí ele dá uns exercícios muito bacanas, que é da repetição. Isso você pode fazer. Por exemplo, você pega uma frase de qualquer texto, ou até mesmo de uma improvisação, e você vai repetir como se alguém fosse perguntar para você sobre aquela frase, aquele texto que você vai estar fazendo ou improvisando. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito dela. Vamos supor que esse seja o texto, tá? Eu gosto muito dela. Aí você pega e fala esse texto. Eu gosto muito dela. Aí vamos supor que se você tiver uma outra pessoa aí, peça para ela te perguntar. Você diz, eu gosto muito dela. A outra pessoa te pergunta, ou você imagina, você gosta muito dela? Daí você diz, eu gosto muito dela. Você gosta muito dela? Eu gosto muito dela. Você gosta muito dela? Eu gosto muito dela. Você gosta muito dela mesmo? Eu gosto muito dela. Ó, você vai repetindo as frases, mas com intenções diferenciadas. Com isso, você vai estar ampliando o teu leque de interpretação. Essa ferramenta funciona muito quando você trabalhou um texto bacana e você percebe que tem uma artificialidade, que está meio lido, enfim, como que eu posso encaixar melhor essa frase, essa improvisação? Talvez repetindo várias vezes, você descubra uma intenção verdadeira, ou pelo menos uma mais adequada, uma mais apropriada. Faça esse exercício sem cansar, de forma exaustiva. É importante que você faça isso para que você realmente tenha aí novas possibilidades. Uma outra dica que eu dou, também partindo desse princípio, é o seguinte: você pega, faz essa mesma frase em pé. Você está aí na sua sala, em pé. E você repete ela, como se alguém te fizesse aquele questionamento que eu já falei aqui antes, né? Beleza, fez? Massa. Agora você faz o seguinte: senta no chão e pega o teu corpo como se você segurasse ele aqui assim, ó, com força. Faz isso aí, tenta. Você já vai ter uma outra percepção, uma outra intenção que pode mudar toda a forma de entendimento daquela frase, daquela improvisação. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, e isso acontece de forma constante quando eu preparo atores e atrizes, a gente fica restrito
ao que é o básico, sabe? Aquela primeira versão. Entendeu isso? Primeiro ponto. E aí eu tenho que ter o refinamento disso. Muitas vezes eu até sei o que eu quero falar e de que forma que eu quero falar. Bacana. Mas como que eu amplio isso se eu não tenho nenhum conhecimento de algo diferente? Então, por isso mesmo, é que esse exercício que eu estou te passando aqui serve para te dar uma nova percepção, novas formas de executar as palavras, de perceber o sentimento, mudar as inflexões, enfim, colocar um molho naquilo que está sendo dito, baseado numa intenção que você queira passar naquele texto, tá? Importante, não vale você apenas ouvir o que eu estou te dizendo agora e dizer assim, ah, entendi. Não faz isso não, porque é um grande erro. Aproveita esse momento, pega, se você não tem um texto aí, pega, escreve um ou improvisa e faça esse texto na prática. Isso é importante. E aí eu vou para a segunda dica. E agora eu estou falando do Augusto Boal. O Augusto Boal, para quem não sabe, ele é um estudioso, dramaturgo aqui do Brasil, enfim, e ele trabalhava com o teatro dos oprimidos. Muito tempo lá no teatro, enfim, uma época onde as mulheres não podiam expressar a sua opinião, onde sempre tinha, sabe, os governantes que calavam a população, os ricos, enfim, tudo aquilo. E o Augusto Boal, ele trabalhava exatamente nas suas obras, nas suas peças, o quê? Esse falar em relação aos oprimidos. Por exemplo, uma mulher que era traída pelo marido, e aí como que ela poderia se expressar? Ou a população diante dos seus governantes, como que essa população poderia se expressar? Enfim, eram esses os assuntos que ele abordava de forma prioritária, tá? Mas tem uma coisa que é bacana para nós na hora da construção de uma personagem. Na hora da atuação, segundo o Augusto Boal, sempre terá o quê? O opressor e o oprimido. Entendeu? Aquele que está acuando o outro e o outro que está de forma inferior, que está numa situação inferior, abaixo, ou sendo oprimido. E aí vem a minha dica para você, que é muito bacana. Na hora que você for fazer a sua atuação, a sua interpretação, se for monólogo, você tem que decidir. Eu estou aqui na situação de opressor ou oprimido. Por quê? Vamos imaginar que você seja uma pessoa extremamente, eu vou dizer, fofinha, né? Que não gosta de agredir os outros, enfim. E aí você faz uma personagem que ela é mais autoritária, ela é mais ríspida. Como que você vai fazer? Muitas vezes a tua interpretação vai ficar equivocada em função da tua personalidade ou da tua falta de percepção. Então o que você tem que decidir? Opa, nessa cena aqui, eu sou o quê? O opressor ou o oprimido? Porque aí você também já começa a definir a personalidade da sua personagem. Muitas pessoas ficam no inverso, né? Até por uma timidez, até por uma questão mesmo de personalidade, de não conseguir se colocar de forma adequada, até na sua própria vida. Quando vai fazer uma personagem mais autoritária, não consegue. Então você precisa identificar esses pontos. E aí o inverso. Tem muitos atores e atrizes que têm uma personalidade muito forte, não consegue ser mais ou menos, sempre é muito forte. E aí quando vai fazer uma personagem que está numa situação de oprimida, a pessoa sempre tem uma arrogância, tem um pouquinho de autoridade. Por isso mesmo você precisa identificar. Nessa cena, nesse momento, eu sou o opressor ou o oprimido? Qual é o meu papel? Com isso você também vai ter uma direção, uma percepção muito mais clara da sua personagem e da forma que ela deve agir
e falar, ok? Essa mesma questão de percepção do oprimido e do opressor, você pode utilizar ali naquele primeiro exercício que eu te passei da repetição. Faz uma vez como opressor, faz a segunda vez como oprimido, faz a terceira vez como alguém que esteja oprimido, né? Querendo sair daquela situação, querendo se libertar. Olha quantas possibilidades que a gente tem. Com isso você vai ampliar o teu leque. Então um detalhe bem importante para você. Toda vez que a gente faz isso, primeiro que a gente vai ampliar a nossa naturalidade, a naturalidade da personagem, ok? Mas também tem uma questão. Muitas vezes um ator, uma atriz quer o quê? Quer sentir as emoções. Só que você está pensando em sentir aquela emoção e você está falando de uma forma totalmente distinta ou oposta daquilo que seria proposto para aquela emoção. Entendeu? Com isso você vai fazer o quê? Você vai sentir qual é o teu lugar na cena, qual é o tipo de voz que você vai colocar e a partir daí você vai encaixar as emoções da personagem. Você vai perceber que você vai começar a sentir várias formas, entendeu? E aí você vai descobrindo. Jean-Pierre, achei a mais adequada, aquela que eu não fazia. Beleza, faz o seguinte, salva ela aí no teu HD e repete ela 3 vezes, mas cuide, para que você não fique restrito a uma única possibilidade. Por quê? Quando você está no teste, você está no trabalho, você faz uma forma, beleza? E talvez um produtor, um diretor peça para você desconstruir aquilo, porque ele está querendo dar um outro objetivo para aquela cena, para aquela personagem, para aquela fala. E aí você tem que desconstruir e construir novamente. Faz o seguinte, treina, porque você vai ver como isso amplia toda a tua execução na hora de uma cena, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos combinar entre nós dois? Eu quero que você deixe aqui, se você curtiu essa dica, o teu joinha e os teus comentários aqui. É muito importante esses comentários, tá? Semana que vem eu volto e eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar na próxima semana com mais dica de atuação aí para você, tá bom? Não perde, se você está acompanhando aqui esse vídeo meio avulso, eu vou colocar aí logo o link aqui do próximo vídeo para você também já acompanhar, tá? O espaço é seu, o espaço é nosso e por isso eu quero a sua participação. E como eu sempre falo, se você tem uma amiga, um amigo que quer ser ator, que já enfim, faz o seguinte, gente, me ajuda aí, ó. Divulga o canal, vai lá, coloca o link, compartilha, enfim, tá bom? Vamos fazer esse canal aqui bombar também. Semana que vem eu volto e não te esquece, nossos sonhos, nossa vida. Vai!